Bom, ahm, depois de muito tempo, ah, eu peço desculpas para o atraso. Eu fiquei, então, minha desculpa é ter trabalhado em, então, com um pouco mais concentração na pesquisa nas últimas semanas. Então, na verdade, primeiro, o problema era que as canetas que eu usava, então, tinha acabado. E agora eu tenho as canetas, então um monte de canetas recarregáveis para usar. Eles demorou semanas para chegarem no correio, mas agora eu tenho. E, ao mesmo tempo, adiei ainda mais para concentrar na pesquisa, mas isso está mais ou menos acabado agora. Então, eu vou poder concentrar nas aulas como desejado originalmente. Tá. Então, na última aula que eu coloquei no YouTube, foi da... então, eu estava falando sobre o teorema de Weierstrass, que é sobre poder, a capacidade de poder identificar, ou determinar, ou especificar zeros e polos de uma função metamorfa. Então, zeros e polos e as ordens de zeros e polos de uma função metamorfa, dado um domínio em C. Eu posso fazer isso e com os corolários disso a gente vai fazer. E eu não terminei a demonstração disso, então eu vou recomeçar e terminar agora aquela demonstração. Tá, então, agora vai. E depois disso, a gente vai falar um pouco sobre funções subharmônicas. Então, isso, para mim, então, para mim, isso vira uma coisa ainda mais interessante. Tá, então, aí vai. Então, o teorema de Weierstrass é para ômega em C aberto, é um conjunto ZJ em C, um conjunto discreto, então de pontos distintos, e com NJ inteiros, então existe uma função metamorfa, f, uma função metamorfa em ômega, tal que para todo J, f de Z é igual a Z menos ZJ, a potência NJ vezes GJ de Z. Então, para GJ, um germe de uma função, então, o germe de uma função holomorfa naquele ponto, um germe, então, com G de zero diferente de zero. Então, isso quer dizer que então, isso é nossa ômega. Pode não ser simplesmente conexo, mas eu vou ignorar essa possibilidade. Eu tenho uma sequência de conjuntos, de pontos, uma sequência discreta de pontos, tal que em para cada J
em alguma vizinhança do ponto, então isso é o ponto ZJ, em alguma vizinhança de ZJ, eu posso escrever minha função metamorfa nessa maneira. Então isso quer dizer que NJ maior que zero, então isso dá um zero de f em ZJ. Então, isso em NJ é a ordem desse zero, é menor que zero, então isso é um polo em ZJ. Então, a demonstração, então, que nós começamos, então eu tenho uma exaustão de ômega por compactos KJ, então com KJ dentro de KJ mais 1, e com todos esses compactos e todos esses compactos são convexos no sentido do teorema de Hunger, que nós vimos um tempo atrás. E talvez dizendo que ômega é a união desses compactos, é que todo compacto K em ômega é dentro de KJ, tá? algum J. Tá. E a última hipótese é que ZK não está dentro de KJ se K é maior ou igual a J. Então, eu tenho esses vários pontos, são 5 pontos. Então, primeiro pode ser isso, e depois etc. Então, cada vez aumentando para cada vez aumentando os compactos e eventualmente cobrindo a ômega inteira. Então, vou escolher funções racionais, FJ. Então, sendo uma função racional, isso é metamorfa, mas com somente um número finito de polos e um número finito de zeros, mas o domínio de uma função racional
a gente não precisa preocupar, porque é um quociente de polinômios, então isso vai ser defendido em todo C. Então, isso não é um problema. Mas a gente vai ajustar isso para ter uma certa convergência de uma série. E, então, eu vou escolher funções racionais com os polos em zeros desejados em KJ. Então, nesse KJ. E em KJ, por causa disso, pelo fato da sequência, então, por causa disso, por exemplo, só tem desses pontos que a gente está prescrevendo, só tem um número finito de condições disso. Com zeros e polos desejados, mas talvez outras zeros e polos em ômega menos KJ, ou C menos KJ. E eu vou... Então, a primeira coisa é fazer isso. A segunda coisa é escolher funções holomorfas. Então, funções holomorfas G, GJ, então isso é analítica em todo o conjunto. Então isso é tais que FJ mais 1 sobre FJ vezes exponencial GJ menos 1 é menor que epsilon-j. Então, isso é para epsilon-j positivo, mas muito menor que 1, tal que a soma desses epsilon-j é finita. 1 sobre 2 subtensão j, por exemplo, mas a gente não liga muito. Então, o que isso significa geometricamente em termos dos pontos e zeros e como que essas funções metamorfas interagem. Então, então isso é ômega, você tem KJ que é dentro de KJ mais 1. Tá? E em KJ você tem 1, 2, 3, 4 desses pontos. Então KJ tem zeros nesses pontos. Então FJ tem zeros nesses pontos. Mas talvez outros zeros fora de KJ. O que acontece, o comportamento de FJ nesse conjunto KJ mais 1, a gente não está especificando. Mas existe uma outra função FJ mais 1,
Então, a gente quer essas funções e também essas funções, tal que, então, não é possível só selecionar GJ para satisfazer isso, mas eu vou, então, dado FJ definida satisfazendo uma condição aqui e deixando as condições no exterior de KJ, e depois eu preciso FJ mais 1, definida e FJ mais 1 também toma conta desses outros zeros que estão em KJ mais 1, mas que estão fora de KJ. Tá. Então eu vou supor, então suponho que já escolhemos F1 até FJ é G1 até GJ menos 1. Com essa informação, eu vou escolher a próxima função FJ mais 1, e a partir dessas funções, eu vou escolher a próxima função GJ. Então, para para satisfazer isso, então essa estimativa deve acontecer em KJ uniformemente. Tá. Então, seja f alguma função racional, então que é o quociente de polinômios com zeros e polos nos pontos desejados em KJ mais 1. Ok? Só que... Mas o problema é que essa função original, eu especifiquei os zeros da função inicial em KJ, mas FJ poderia ter tido outros zeros aqui que eu não quero. Então logo, F sobre FJ é um produto algum constante vezes Z menos W nu. Então isso é nu, então isso é um produto finito. Então isso é um produto finito. Então F zera em todos nesses pontos e FJ também zera nesses pontos. E com a mesma ordem, Então essa divisão, então nesse quociente, eu não vejo mais zeros no conjunto KJ. Mas eu não especifiquei nada da função FJ, dessa função FJ fora de KJ. Então FJ pode zerar em vários pontos
nessa página J mais 1 menos KJ. Então, a diferença, o que está sobrando, o que eu não quero, então isso é todos os pontos. Então isso é um produto finito. Mas no final isso é um produto finito, mas todos os pontos W new são fora de KJ. Então isso é um produto finito, todo W new está fora de KJ. Então, agora eu vou falar sobre a topologia desses conjuntos que eu estou escolhendo. Então KJ chapéu é igual a KJ. Então, o que isso quer dizer é que ômega menos KJ, então tem nenhum componente disso é relativamente compacto. Em ômega. Tá? Então, se isso é ômega, então ômega não é necessariamente simplesmente conexo. Então, meu KJ poderia ser um anel. Assim, então isso KJ. E depois, aumentando de KJ para KJ mais 1. Nesse caso, seria aumentar um pouco assim, aumentar um pouco assim. Então esse aqui dentro é KJ e esse aqui fora é KJ mais 1. Isso é uma outra. Então, esse desenho é complicado, não é completamente claro, mas é o mesmo desenho no caso que ômega não seja simplesmente conexo. Então, mas a conclusão é que todo componente, todo componente de ômega menos, ok? KJ, então, todo componente ou disso intersecta ômega menos KJ mais 1. Então esse ponto aqui está em ômega menos KJ e esse componente, então essa afirmação você pode enxergar em termos desse desenho.
que o complemento disso é todos esses pontos mais esses pontos. Então, e esses pontos intersecta essa parte aqui, que é então essa componente de ômega menos kj intersecta algum componente de ômega menos kj mais 1, e essa componente de ômega menos kj intersecta a mesma coisa aqui. Tá, então para cada ômega nu nessa lista, em kj mais 1 menos kj, podemos encontrar ômega nu linha em ômega menos kj mais 1 no mesmo componente de ômega menos kj. Então o que seria bom é fazer esse desenho um pouco mais cuidadosamente, talvez com várias cores, e reescrever o que eu estou fazendo aqui em termos desse desenho. Obviamente, todas essas aulas são muito parecidos. Eu estou tirando quase, literalmente, eu estou tirando direito do livro de Romanda. Então, só que estou ampliando um pouco os detalhes. Então, o que seria bom é ler Romanda, e depois assistir a aula, e depois fazer um desenho, então refazer esse desenho, e depois reler o Romanda, para entender o que ele acha suficiente. Mas para cada um desses podemos encontrar, então, só mudar um pouco esse ômega linha nu, mas no mesmo componente de ômega menos kj. Então vou deixar essa. Então eu vou defino fj mais 1, fj mais 1 igual a f, a coisa original, vezes o produto desses z menos w nu linha. Então isso tem um m nu aqui. Eu acho que na fórmula f sobre fj era c vezes z menos z w nu, ou potência m nu. Então, eu não tinha, na outra fórmula antes, eu não tinha esse m nu aqui. Então, eu quero incluir esse m nu. Só para que essa nova função racional tem a mesma ordem de anulamento, ou talvez polo
nesse ponto ômega nu linha, que esse quociente tinha no ponto ômega nu. Tá? Então isso tem os polos zeros desejados em kj mais 1. Então isso é mais polos zeros em kj mais 1 complemento. Então, logo, Fj mais 1 sobre Fj é igual a um constante. Então, usando essa fórmula e também essa definição, então isso é igual a... Então, isto dividido por Fj é igual a F sobre Fj vezes isso, mas F sobre Fj é igual a isto. Então, isso é C vezes o produto sobre nu, de Z menos W nu, a potência M então, vezes o reescrever isso. Isso está certo, mas eu vou reescrever por causa do espaço. Isso é C vezes Z menos W nu, a potência M nu, vezes Z vezes menos W nu linha, a potência menos M nu. Ou C vezes o produto de Z menos W nu sobre Z menos W nu linha. Tá? Mas uma coisa para perceber é que todos os zeros aqui, então todos os zeros aqui e todos os zeros aqui ficam, então, são fora de kj. Então, W nu e W nu linha são todos fora de kj. Tá? Então isso é pelo menos holomorfa numa vizinhança. Então isso é holomorfa numa vizinhança de kj. Pelo menos nós temos isso. Só que, além disso, ômega nu e ômega nu linha são pertencentes do mesmo componente de ômega menos kj. Então, um ponto que na última aula, 1000 anos atrás, na última aula, eu disse que quando você tem algum conjunto aberto, é dois pontos no mesmo componente do complemento daquele conjunto, então você pode definir o logaritmo de uma expressão desse tipo. Então baseado em o que eu disse na última aula, eu vou afirmar, então, logo,
podemos definir o logaritmo. Então, log de FJ mais 1 sobre FJ igual a logaritmo de C mais uma soma sobre nu do logaritmo disso, Z menos W nu sobre Z menos W nu linha. E isso é possível, então é uma função que é holomorfa numa vizinhança de KJ. Então nós podemos fazer isso porque ômega nu e ômega nu linha são do mesmo componente do complemento de KJ. Então isso é um fato, uma coisa que eu escrevi na última aula, vários tempos atrás. Então, o teorema de Runge diz que existe algum GJ analítica aqui, tal que uniformemente em KJ. Então, isso é uma função holomorfa definida no espaço em ômega inteira, mas tal que esse logaritmo sobre FJ mais GJ em valor absoluto é menor que o logaritmo de 1 mais epsilon J, onde isso é um número pequeno. Então, uniformemente, em KJ. E um exercício é que essa estimativa implica que isto implica que FJ mais 1 sobre FJ vezes exponencial de GJ menos 1 é menor que epsilon J. Isso era a coisa desejada. Agora, eu não lembro como isso implica isso, mas eu acho que é alguma coisa relacionada com convexidade da função exponencial, alguma coisa. Mas, sei lá, isso implica aquilo. E agora, pela discussão anterior, então isso implica que a função f de z é igual ao produto então isso então é uniformemente convergente em compactos. Então isso para
UJ é igual a FJ mais 1 sobre FJ vezes exponencial de GJ, isso menos 1. Então, F de Z é igual a F1 vezes o produto de Então, a gente tem um produto infinito, mas onde cada um desses fatores só admite zeros em um certo conjunto específico. Então, isso somente tem zeros. Em KJ mais 1 menos KJ. E, além disso, f de algum ponto z0 é igual a zero se é somente se fj mais 1 sobre fj é igual a zero para algum j, algum j. Então, isso implica que z0 é um dos pontos desejados. Então, isso é o final da demonstração. Então, isso é o final da demonstração. Não sei se essa demonstração eu acho bastante legal. Essencialmente, então, segue de várias coisas. O teorema principal, pesado, então, o martelo mais pesado é o teorema de Hunger, que depende de Han-Banach e outras coisas. Então, o teorema de Hunger. E essa tecnologia sobre critérios para convergência de produtos infinitos. E que um produto infinito converge uniformemente em compactos se e somente se uma certa série é convergente uniformemente. Tá. Então, um corolário disso que toda função metamorfa é, então, que toda função metamorfa que f em ômega pode ser escrito como, escrita como f é igual a f sobre g para f e g funções analíticas. E g não identicamente zero.
Então, a demonstração. Então, a definição de uma função metamorfa em ômega é em termos de uma cobertura de ômega por abertos, em termos de feixes, essencialmente. Então, eu tenho uma cobertura de ômega por abertos, e em cada aberto eu tenho funções metamorfas, mas com uma certa relação de equivalência, uma certa condição que deve acontecer nas duplas intersecções. Então, uma função metamorfa, então f em uma função metamorfa em ômega é dada por, primeiro, uma cobertura de ômega, uma cobertura de ômega por abertos, então que é FJ é GJ, funções holomorfas, funções holomorfas em ômega J, com GJ não identicamente zero. Dado por uma cobertura assim. Então, isso é tais que em ômega I intersect ômega J, FI vezes GJ é igual a FJ vezes GI. Nesse conjunto. Então, isso é como elementos de A. Então, para guardar na cabeça, é que FJ sobre GJ, isso é bem definida em todo ponto em todo ponto em ômega. Isso é uma descrição local de alguma coisa que é globalmente definida. Então, o objeto globalmente definido é a função metamorfa, mas que é definida localmente por essa expressão. Então, mas eu tenho conjuntos mas eu tenho conjuntos Z de F igual a zeros de F, P de F, que é os polos de F. Então, isso, eu não vou fazer isso em muito detalhe, mas estou fazendo expressões locais de FJ e GJ para cada ponto. Então, isso você pode determinar se uma função metamorfa, então, se anula em outro ponto. Tudo bem. Como nós vimos isso na última demonstração, nos últimos teoremas. Mas nós temos esses conjuntos que são definidos em termos dos dados locais. Tá. Então, seja então,
Então, esse conjunto de polos é uma família, então, tem um monte de pontos de Z, nu, em ômega, com N nu ordens, então, que são pontos em ômega junto com a ordem do polo naqueles pontos, e seja G em uma função analítica em ômega holomorfa com zeros nos pontos Z nu de ordem N nu. Então a ordem do zero naquele ponto é essa ordem determinada aqui. Então, logo, f vezes g é a função metamorfa em dada por dada em ômega j por f vezes g igual a f j sobre gj vezes g. Mas eu posso afirmar, sem demonstração, mas G sobre GJ tem não só isso, mas isso tem polos removíveis em ômega I. Então, isso tem polos removíveis em ômega I. Então, isso define uma função holomorfa que eu vou chamar F vou chamar isso F tio I. Então, isso depende de I, mas em ômega I intersect ômega J, então FJ sobre GJ vezes G é igual a FI sobre GI vezes G. Por causa disso, então logo FI tio é igual a FJ tio em ômega I intersect ômega J, e funções holomorfas definem um feixe. Então isso quer dizer que existe uma função holomorfa F analítica holomorfa em ômega definido localmente. Como F I sobre GI vezes G. Então, no final, nós temos F. Então, F é FJ sobre GJ. Então, F, essa função metamorfa,
é globalmente igual a f sobre g. Então, nós temos essa função metamorfa que a priori foi dada localmente por essas funções. Pelo teorema de Weierstrass, nós podemos escrever como um quociente. Talvez também utilizando a definição de um feixe, é o fato que o conjunto de funções holomorfas é um feixe. Funções holomorfas formam um feixe. O próximo corolário é o seguinte: para qualquer. Então para isso, alguma coisa aberta é que. Então, isso não é igual. Então, ômega, algum conjunto dentro de C, algum conjunto aberto dentro de C, mas que não é C, ok? Então, existe alguma função holomorfa em ômega que não pode ser, que não é restrição a ômega de alguma função holomorfa em qualquer conjunto aberto maior, estritamente maior. Então, existe f, uma função analítica em ômega holomorfa, que não admite nenhuma extensão ou continuação analítica para nenhum conjunto aberto estritamente maior que ômega. Para nenhum conjunto aberto estritamente maior que ômega. Então, o que eu quero dizer é, então, você tem um conjunto aberto, o disco, ok? E você tem f de z igual a z quadrado, ok? Definido no disco. Então, obviamente, f de z igual a z quadrado pode ser estendido para o plano inteiro, né? Mas, no disco unitário, você tem a função f de z igual a 1 sobre 1 menos z. Aquela função que aparece na série geométrica. Aquela função tem um polo em algum ponto no bordo do disco, então, por isso, não pode ser estendida para qualquer vizinhança, não pode ser estendida do disco para alguma coisa que contém aquele ponto, z igual a 1, onde você tem um polo, onde você teria um polo. Só que aquele polo não é detectado pela função como uma função definida no disco, porque isso é um ponto no bordo, isso é um ponto outra coisa. Mas o que isso diz é que existe alguma função analítica no nosso conjunto para qualquer conjunto aberto, estritamente maior que ômega,
você vai encontrar problemas em relação à continuação analítica daquela coisa inicial. Então, não pode estender minimamente para qualquer coisa estritamente maior que ômega. Então, intuitivamente, isso é como, então pega um conjunto denso de pontos no bordo. Então, isso é como eu faria o problema, pensando. Então, pega um conjunto denso, um conjunto enumerável, mas denso, no bordo de ômega, e acha alguma coisa, tem que encontrar alguma coisa holomorfa no interior, mas que tem aquele comportamento. Pode, de certa forma, isso é o que nós fazemos, mas a demonstração é um pouco mais delicada. Então, a demonstração. Então, a ideia é construir uma sequência em ômega com todo ponto do bordo de ômega um ponto de acumulação. Então, o que eu tenho escrito aqui então, é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então, então considera ômega intersect com os pontos racionais. Então, os pontos então, racional mais irracional, assim. Eu escrevo isso com ZJ, uma sequência, então, uma sequência em que todo ponto aparece infinitamente vezes. Então, uma sequência listando. Então, isso é um conjunto enumerável. Então, eu quero escrever aquele conjunto enumerável, mas com muita repetição. Então que cada ponto na sequência é repetida infinitamente vezes. E dá para fazer isso enumerando. Não? Isso não é um grande problema. Então, fazer isso, logicamente, não é problema. Então, e para cada ZJ na sequência, eu escrevo RJ é igual a distância de ZJ até o bordo de ômega. E eu pego compactos, uma sequência de compactos, KJ dentro
de kj mais 1, tais que todo compacto K em ômega é dentro de kj para algum j. Então, isso é uma outra exaustão por compactos. E seja para cada j, escolha seja wj, então seja wj dentro da bola de raio zj, não, do centro zj é de raio rj menos aquele conjunto kj. Tá. Isso quer dizer, eu tenho ômega, eu tenho então RJ, então isso é ZJ, isso é o disco de raio RJ, onde RJ é distância, RJ é distância até o bordo. Então, isso é um disco que toca tangencialmente, não tem derivadas, então o bordo não é suave, não tem espaço tangente, mas isso toca somente no bordo. Então, isso toca somente no bordo do disco. Tá. Só que também eu tenho um compacto KJ que eu estou expandindo KJ, então usando os KJ para exaustar, para apagar, então para completar o conjunto ômega por compactos. Então isso pode ser o conjunto KJ é cada vez quando o J avança, esses conjuntos estão aumentando, só que para cada ponto J, eu escolho, então, ao invés desse J, eu tenho ZJ mais 1. Só que esse ponto ZJ aparece infinitamente vezes na sequência. Então fazendo a exaustão do conjunto por esses KJ, eventualmente eu vou considerar eventualmente eu vou voltar por causa disso para considerar o mesmo disco com o mesmo raio, só com KJ mais e mais, cada vez mais próximo o bordo, a fronteira de ômega. Tá, então para cada J, seja ômega J no disco, mas fora de KJ. Então WJ é esse ponto aqui. Isso é WJ. Então, esse WJ
não tem, então WJ não tem ponto de acumulação em WJ, não tem ponto de acumulação em ômega, porque sai de todo compacto, porque isso sai de todo compacto, porque sai de todo compacto por causa disso. Então, isso é uma sequência discreta em ômega. Então, pelo último teorema de Weierstrass, podemos encontrar uma função holomorfa que tem essas funções ômega j com zeros. Então, existe uma função f em holomorfa, então, tal que os zeros dessa função é igual ao conjunto de ômega j com pesos nj cada vez igual a 1. Então, para A um desses pontos racionais, então para A um desses pontos racionais é R igual a distância de A até o bordo, então o disco D de AR contém infinitamente WJs. Então isso é porque, como eu falei, então o ZJ é repetido infinitamente vezes naquela sequência. Então esses pontos têm um ponto de acumulação no bordo esse ponto não tem ponto de acumulação aí, né? Então isso é um ponto de acumulação aí. E F não pode ser estendida numa vizinhança de D a R fecho, porque o conjunto de zeros teria que ser discreto. Então isso vale para todo ponto A nesse tipo. Então F não pode ser estendida. Para qualquer aberto estritamente maior que ômega.
Então, não é muito... depois de ver a demonstração, tudo parece fácil, é óbvio, é evidente, depois de ver alguma coisa demonstrada. Pelo menos, mas não tem... Mas a única coisa que estamos fazendo é uma escolha meio esperta dos pontos de zeros, depois aplicando o teorema de Weierstrass. Né? Então, é só isso. Tá, então o próximo tópico, o próximo assunto continua sendo análise complexa em uma variável, mas o sabor é um pouco diferente, porque falamos menos de funções holomorfas, muito menos de funções holomorfas, é mais de funções que mesmo não são contínuas, elas são semi-contínuas superiormente, semi-contínuas por cima. Então, as funções em que nós temos interesse são as funções subharmônicas. Então, vamos usar essas funções para, essencialmente, fazer teoria de potencial e aplicar teoria de potencial para análise complexa. Bom, então, eu vou falar de funções subharmônicas. Então, primeiro, então a definição, H, uma função de classe C2, essa é uma função contínua classe C2, é harmônica se a segunda derivada de H com respeito a x mais a segunda derivada de H com respeito a y é igual a zero. Tem várias coisas que você pode dizer, então, então F analítica implica que H, que é a parte real de F, é harmônica. Então, isso é o conjunto de harmônicas, de funções harmônicas. E pode falar pode falar de conjugado harmônico. Então, começando com uma função harmônica, existe uma outra função harmônica definida localmente, tal que 1 mais i vezes outra seja analítica. Isso é essencialmente o lema que eu saiba, isso é essencialmente o lema de Poincaré, talvez. E talvez não, mas estou imaginando. Então, para F uma função analítica, nós temos isso.
Você pode falar do princípio de máximo para funções harmônicas. Eu não vou, mas isso faz parte da teoria. O que eu vou mencionar é o teorema de valor média para funções harmônicas. Eu vou demonstrar isso só dizendo que isso sai igualmente à teoria da integral de Cauchy, mas nós temos a fórmula de representação. Então, o teorema de valor média, de valor média para H em uma função harmônica em ômega. Então, se o disco, se esse disco, para algum ponto em ômega, se o disco fechado de raio R é dentro de ômega, então H de Z é igual a 1 sobre 2π, da integral de 0 até 2π, de H de Z mais R exponencial de I θ dθ. Então, nós temos essa expressão de H como o valor a integral dos valores, valores no bordo do disco. Isso também é igual a 1 sobre π r quadrado da integral sobre o disco dzr de h d lambda. Então, isso é dw d lambda w. Então, isso é o valor média da função, não, então, ou no bordo, ou o valor média da função no disco. Então, o valor da função no meio do disco, no meio desse círculo, é igual ao valor da função. Cada vez isso então, dividindo pelo volume do círculo, o médio total da integral da coisa. Nesse caso, dividindo pelo volume do disco em que estamos integrando. Tá. Então, nesse caso, para funções harmônicas, nós temos igualdade. Então, definição. Tá. Então, para ômega em C aberto, eu vou considerar, então, U uma função definida. Então, eu tenho uma função definida em ômega. Isso toma valores reais, mas além dos valores reais, pode tomar valor menos infinito em certos pontos. Então, essa função é subharmônica. Se a primeira condição é U for semi-contínua superiormente. Vou escrever isso por SCS, ou talvez ou dizer só semi-contínua, ou vou dizer SCS. Então, isso é equivalente a dizer para todo S em número real, o conjunto de Z em ômega, tal que
U de Z é menor que S, é aberto. Então, os subconjuntos, então as pré-imagens pré-imagem desses conjuntos abertos são abertos, mas não é o caso que a pré-imagem de qualquer aberto é aberto. Então, nesse caso, nós temos essa condição. A segunda coisa é que para todo compacto em ômega, compacto, toda função H definida em que é contínua em K é harmônica no interior de K, tal que U seja menor ou igual a H no bordo de K, para toda função H que superestima nossa função U, nosso candidato U, necessariamente U também é menor que H no interior. Temos U menor ou igual a H em K. Então, isso U é menor que qualquer função de comparação, qualquer função teste nesse sentido. E essas funções teste são as funções harmônicas no interior de K, né? Então, por isso o nome subharmônica. Então, esse H de ômega é o conjunto de subharmônicas. Tá? Então, eu vou dar Então, o primeiro teorema é uma maneira de como construir funções subharmônicas, né? Então, o primeiro exemplo é que a harmônica implica subharmônica. Então, não vou demonstrar isso, mas pelo menos, isso é uma consequência do princípio de máximo. Então, isso pelo princípio de máximo para funções harmônicas. Talvez pode ser um exercício. Então, isso já dá alguns exemplos. Por exemplo, funções lineares. Então, funções reais, tomando valores reais, lineares. Então, são subharmônicas. Mas, então, isso é bom até certo ponto, mas
mais que isso, nós podemos considerar, nós temos o teorema. Então, a primeira coisa é, primeiro é U uma função subharmônica, é C um número positivo. Isso quer dizer que C vezes U também é subharmônica. Então, C vezes U é subharmônica. Porque, nesse caso, você pode fazer uma estimativa desse tipo só dividindo por C. Então a demonstração disso é óbvia. Segunda propriedade é menos óbvio, que para U alfa, um conjunto qualquer, então funções subharmônicas, então seja U igual o sup sobre todas as alfa. Então, se U for semicontínua superiormente, então é subharmônica. Então é subharmônica. Então isso pelo menos vale quando o conjunto A é finito. Então isso vale para A finito. E a terceira condição, ou a terceira resultado meio elementar, é que se eu tenho uma sequência UJ, então uma sequência de funções subharmônicas, é U igual ao limite, quando J vai para o infinito, de UJ. Se esse limite não é identicamente igual a menos infinito, uma sequência, então isso é decrescente. Então isso é uma família de funções subharmônicas, mas decrescendo. Então U, que é o limite J, de UJ, também é dentro, também é subharmônica. Poderia ser identicamente igual a menos infinito. Então isso pode ser a função menos infinito, mas a gente não excluiu essa possibilidade, esse caso. Então, eu quero acabar aqui. Então, a demonstração é óbvio. 2, eu vou supor, se U for semicontínuo, então eu posso supor que U é semicontínuo.
Então, eu só preciso verificar aquela condição de comparação com funções harmônicas. Então, então para K em ômega compacto, H uma função contínua em K e que também então uma função que é de classe C0 em K e que é harmônica nesse conjunto aberto no interior de K, tal que o sup sobre alfa de U alfa é menor ou igual a H. Então, isso implica que U alfa é menor em no bordo. Isso implica que U alfa é menor que H em dk. U alfa subharmônica implica que U alfa é menor ou igual a H em K. Então, isso vale para todo alfa. Então, isso implica que o sup sobre alfa é menor ou igual a alfa, é menor ou igual a H em K. Tá. Então, isso não é grande mistério. E para essa última condição que para essa última condição é que é parecido então para cada J, então eu tenho que brincar com a uniformidade de convergência. Essa convergência é só, então isso é decrescente, mas não dizendo nada sobre convergência uniforme, sendo uniforme ou nada. Mas isso tem um teorema, eu acho que é o teorema de Dini, que diz que uma função, uma sequência de funções monótonas num intervalo, alguma coisa, uma sequência de funções monótona, sequência monótona de funções que é convergente é necessariamente uniformemente convergente. Eu só pensei nisso agora, então talvez seja errado, mas para mim, então o truque que eu vou usar me parece um pouco aquilo. Então, o que eu faço, eu considero primeiro, U é o lim com J de UJ, isso é semi-contínua. Então, isso porque Z tal que Z em ômega tal que o lim quando J isso é menor que S é igual a união sobre J de UJ de Z menor que S. Então, eu tenho essa inclusão, essa identidade, essa igualdade de conjuntos abertos. Pelo menos eu tenho essa igualdade de conjuntos, porque se o limite é menor que S, então pelo menos um desses J é menor que S, pela definição disso. E o contrário. Então, isso é uma união expansiva, um conjunto crescente, uma família crescente de conjuntos abertos. Então, todos esses conjuntos são abertos pela semicontinuidade dessas funções. Então, isso é uma união de abertos, então isso é aberto. Okay. Então,
Então, agora seja dk, essa notação não é muito bom, mas para cada j, eu vou definir um subconjunto do bordo de k. Então, eu vou... Então, sejam k em ômega compacto, h em contínua em k, harmônica no interior de k. Então, dado essa função, dado esse conjunto K, eu considero, então, para cada J, eu considero esse subconjunto da fronteira. Então, esse subconjunto eu defino como, então, isso é pontos Z na fronteira de K, tal que UJ de Z é maior ou igual a H de Z mais um epsilon. Então, eu considero um epsilon maior que zero. Eu considero um epsilon maior que zero. Então, isso é fechado. Então, compacto. Então, isso é por semicontinuidade, por UJ ser semi-contínua. Tá? Eu tenho UK, bordo de K, J, isso é dentro do bordo de K, J mais 1. Essa inclusão desses conjuntos por essa sequência ser decrescente. Isso você pode verificar, mas isso... Então, a sequência é decrescente, então nós temos essa inclusão. E... que mais? Então, a conclusão é que a intersecção de dk, j igual a 1 até infinito é igual a infinito. Então, isso implica que para algum nzão de kn é infinito. Então, isso é o conjunto vazio. Para demonstrar isto, supõe que fosse verdade, fosse falso. Então, isso quer dizer que para então, todos esses são não vazios. Você pega um elemento, ZJ, esses são compactos, então você pode escolher uma subsequência convergente. O limite é contida em todos, porque isso é uma família de conjuntos compactos. Então, isso é aquela definição então, teorema, aquela propriedade básica então, tem um critério equivalente a compacto, dizendo que não. Eu não sei se é equivalente a
completude, alguma coisa, mas é a condição que uma sequência de compactos encaixados que sei lá, mas pode verificar isso sem problema. Se eu estou tentando lembrar alguma coisa de análise 1 quando é disciplina, mas isso implica essa condição. Então isso quer dizer que para J maior ou igual a N, temos UJ de Z menor que H de Z mais epsilon para todo Z no bordo. Essa função aqui, harmônica mais um constante, isso é a harmônica, isso é uma função subharmônica. Então isso implica que UJ é menor que H mais epsilon em K por subharmonicidade. Então isso implica que o lim sobre J de UJ é menor que H mais epsilon. Então isso vale em K, e isso vale para todo epsilon maior que zero. Então logo U é menor ou igual a H em K, que é o que eu queria. Então U é igual a isso. Eu acho que eu perdi uma hipótese que era então, seja H uma função tal que o limite quando J vai para o infinito de UJ, tal que isso seja menor ou igual a H no bordo. Então, a hipótese com essa H é que esse limite é menor que H. Então, isso quer dizer que para todo Z existe J, tal que isso seja menor que H mais epsilon. Então, isso é o fato que essa intersecção é vazia. Então, o limite é estritamente menor que H mais epsilon para cada ponto, mas por esse argumento aqui, isso pode ser escolhido uniformemente. Então, pode botar isto depois dessa linha e antes dessa linha. Tá. Então, isso é um bom ponto, um bom momento para terminar. Então, eu vou deixar lá. A próxima coisa é, então, tem tem 3 outras definições que são equivalentes à subharmonicidade. Então, em termos essencialmente, a subpropriedade, a subprincípio de valor médio, teorema de valor média para funções subharmônicas. Então, usando aquela propriedade, você não tem que usar funções testes, então, não tem que testar com as funções harmônicas. E isso vai ser a próxima aula, a próxima coisa. Então, para isso, as notas já estão preparadas. Tá. Então, desculpe pelo atraso, eu já falei com vários de vocês então, sobre isso. Mas agora que meu projeto de pesquisa então está mais sob controle, então vou poder dar as aulas com mais regularidade. Grande abraço a todos. Fiquem em casa, fiquem seguros aí. Tchau.